Vamos continuar aprendendo e entendendo quem somos. O autoconhecimento é o início de toda a cura e de todo o equilíbrio que o homem pode alcançar. Você não alcança isso sem se autoconhecer. Não pode ter um relacionamento íntimo com Deus se algo estiver entre você e Ele. Por isso é importantíssimo se conhecer. Quem é você? O que é a vida? O que é o ser humano? De que ele é constituído? Como Deus o constituiu? E nós já conversamos sobre o corpo, nós já conversamos sobre a alma. Você sabe que o corpo ele é feito pelos 5 sentidos que temos, esta capacidade que Deus colocou para que nós tivéssemos contato com o mundo externo. Então, você capta tudo que é do mundo material, deste mundo criado, da terra, a criação de Deus, o seu poder manifestado em obras da criação, você capta com o teu corpo. Você capta o som pelos ouvidos, você capta as imagens pelos teus olhos, com bilhões de células, né, que levam estas imagens ao teu cérebro, então você assim consegue enxergar as coisas que Deus criou, você consegue classificá-las, se elas são bonitas, feias, se elas são grandes, se elas são pequenas, se elas são macro, se elas são micro. Você consegue também ter uma ideia de quem é o teu Criador, de quem é o teu Pai verdadeiro, né? Aquele que te criou. E com o teu nariz você capta o cheiro e também pode avaliar, né? Se o cheiro é bom, mal, ruim, né? Com a tua boca você capta o sabor das coisas criadas de Deus, né? Ou misturada aí pelos homens, pelos exímios cozinheiros, as exímias cozinheiras, né? O sabor das frutas, dos manjares que Deus criou aí na natureza, e isso é tremendo. Através das tuas mãos, né, do toque, você pode sentir, mensurar aí as coisas criadas, você pode ter contato, você pode sentir, você pode perceber através do tato que você tem. Esse é o corpo, feito para termos contato com este mundo criado por este grandioso Criador dos céus dos céus e da terra. Você também tem uma alma, porque a Bíblia diz que Deus fez então o corpo, né, de Adão, e então soprou nele e o tornou alma vivente. Isso é muito poderoso, muito interessante. Criou a psique, essa capacidade que nós temos de planejar, de executar, de liberar, de pensar, essa capacidade que você tem de raciocinar acerca das coisas e decidir da melhor maneira que se apresenta ali as questões, né? Você também tem essa capacidade de sentir, tem sentimentos, que tem emoções, tem vontades, e você põe todo o teu ser para
suprir esta vontade, né? Quando você tem desejo, então logo as tuas mãos, os teus pés, tudo se coloca à disposição da tua psique, da tua alma, aquilo que a Bíblia chama, né, de alma, para realizar o desejo dela, a vontade dela, o que ela pensou, executar o que ela pensou. Assim, Deus constituiu o ser humano, mas esta palavra sopro é o mesmo que espírito, o ruach de Deus, o sopro de Deus. Ele soprou nesse corpo e esse espírito entrou no homem, saindo de Deus, e o tornou este ser vivente que nós somos. Ser vivente, uma vida vivente, um existir vivente, um verbo vivente. E lembra o que Deus disse para Moisés, quando o encontrou no monte e se manifestou a Moisés por meio de uma sarça que pegava fogo, mas não ardia. E Moisés então disse: tá bom, Senhor, eu vou, mas quem eu vou? No nome de quem eu vou? Como é teu nome? E Deus disse para ele: eu sou o que sou. Ser. Deus é ser, existir. Deus soprou nas narinas do homem e o tornou um ser vivente. A terceira parte, essa parte define então na totalidade quem nós somos. Então nós somos um espírito, nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos então um espírito que é o sopro de Deus em nós, ou um pedaço de Deus, uma parte de Deus, um pedaço de Deus que foi colocado em uma alma, em um corpo físico, para vivermos nessa existência e termos relacionamento com Ele e devolvermos a Ele a honra, a glória e exaltá-lo através das nossas vidas. E aí nós falamos no último vídeo também que nós somos esta alma vivente que manifesta, né, quem é Deus, porque nós somos e fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. Então nós temos a imagem, a sombra, nós somos a sombra de Deus e a sua semelhança, carregamos o seu DNA. Então, quem somos nós? Diante daquilo que Deus foi revelando em sua palavra e culminou na manifestação de Jesus e a sua obra perfeita na cruz do Calvário, e todo aquilo que foi nos revelado pela sua palavra, tantos escritos dados ao povo de Israel, que nós chamamos de Antigo Testamento, quanto a nós, os gentios, o Novo Testamento, que é a revelação do próprio Deus, para que nós pudéssemos entender então quem é Deus, e conhecendo a Deus nós podemos nos conhecer, e é isso que nós estamos fazendo nessas lives, entendendo Deus e também compreendendo então quem nós somos. Então nós saímos dele,
nós somos um pedaço de Deus, um pedacinho de Deus. Veja então o que é a humanidade, quem é o ser humano, um pedaço de Deus que se manifesta aqui na Terra por meio de uma psique, de uma alma e um corpo físico. É isso que nós somos. E na essência, nós somos então seres espirituais. Nós somos um espírito, uma parte de Deus. Somos igual a Ele e habitamos no corpo físico e temos uma alma para vivermos neste mundo da criação dele, da criação física dele, para manifestar glória a ele e a glória dele. Só que o que aconteceu? Esse homem criado à sua imagem e semelhança, esse espírito, esse pedaço dele, se separou dele e não podia mais ter comunhão com ele. Foi como se entrasse algo entre nós e Deus. E nós ficamos separados por causa do capítulo 3, né? Do livro de Gênesis, no capítulo 3, onde o pecado entrou e então nos separou dele. E aí, o nosso espírito entrou num lugar de obscuridade, né, de escuridão, e nós ficamos trancados lá nessa escuridão, sem conseguir ter ligação com Deus no nosso espírito. E vivemos separados dele. E então Deus enviou Jesus, e Jesus veio, tirou esse pecado das nossas vidas, tirou o pecado do meio, e então nós pudemos, por Cristo, novamente, nos conectar com Deus, e então o nosso espírito sai da escuridão, e o nosso espírito entra novamente em Deus, em contato e une-se a Deus, e nós voltamos então a ter essa comunhão que nós falamos, né, nos grupos religiosos. Você sempre vai ouvir falar essa comunhão, essa interação, e aí nos tornamos um com Deus por causa da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se você entendeu até agora, glória a Deus. Ismael está colocando aí para nós esses textos, que é muito relevante, né, para essa meditação. Mas, então, o que é um espírito? No espírito do homem, o espírito que somos, então, duas coisas. Primeiro, você não é uma alma. Você tem uma alma. Você não é um corpo. Você tem um corpo físico. O verdadeiro você, o verdadeiro eu, é o meu espírito. Eu sou, nós somos seres espirituais. Paulo disse que somos cidadãos celestiais, né? E Paulo diz também lá em Tessalonicenses, né, 5, que nós temos
corpo, alma e espírito. E sempre que você ler na Bíblia, ali no Novo Testamento, espírito em letra minúscula, o texto está se referindo ao espírito do homem, ok? Então vamos entender o que é então o espírito. O espírito é a conjunção aí de três coisas: intuição, comunhão e consciência. Esse é o espírito. Esse é você. Então veja, esse espírito é você, tá? Você não é sentimentos, emoções, vontades. Não. Você tem emoções, sentimentos e vontades, mas você não é isso. Você não é isso. Você tem isso. Quem você é? Você é um espírito. Você é um espírito semelhante a Deus. Uau! Estamos escandalizando. É exatamente isso. Criados, nós somos deusezinhos, né? Somos deusezinhos. Criados um pouco menor que os anjos, que a Bíblia diz, porque não temos esse corpo que o anjo tem, né? Não temos o poder que os anjos têm, mas nós temos a essência de Deus em nós. Nós somos um espírito, gente. O que aconteceu no Éden? No Éden, o pecado entrou e o homem não foi bloqueado no seu espírito. O seu espírito não pôde mais manifestar-se, dominar sobre as vontades, as emoções, o intelecto e consequentemente, sobre o corpo físico. Por isso, quando você lê, por isso o homem, Deus teve que acabar com uma geração inteira e só deixar Noé, né, no dilúvio, porque ele, sem Deus, com o espírito mergulhado nessa escuridão, sem consciência, sem essa comunhão com Deus, os fez, como diz no primeiro capítulo de Romanos, os fez desviar-se pelos seus caminhos aí, mergulhando em todo tipo de desejo do corpo, sem a comunhão com Deus, da alma sem a comunhão com Deus, sem a percepção de Deus, sem o temor de Deus, sem o conhecimento de Deus. E também Jesus disse, né, que olhou quando ele olhou para Israel e viu que cada um se desviava pelo seu caminho, né, como ovelhas que não têm pastor, que estavam num estado de perdição, separação de Deus. Na mente deles não conseguia absorver que Deus não podia conectar-se com o espírito deles para poder colocar temor, para poder colocar neles qualquer freio moral. E assim era o homem, e assim é o homem sem conectar-se de volta com Deus através de Jesus Cristo, tá? Então, no teu espírito existe a intuição, a comunhão e a consciência. Esse é você. Esse é o teu verdadeiro eu. Por isso, eu sou um espírito que
que mora, né? Paulo fala de que o nosso corpo é um tabernáculo, como se fosse uma casa, né? Nós moramos nessa casa, esse corpo físico, e nós temos esta psique, nós temos essa alma, que nela está intelecto, vontades, emoções, sentimentos, que nós, então, nos interagimos, estamos ligados a isso, conectados, nós somos isso, mas na essência nós somos um ser espiritual, nós viemos de Deus. Os peixes vieram do mar, os animais vieram da terra, as árvores, as plantas vieram da terra, mas nós viemos de Deus, nós somos um sopro de Deus em nós, esse é o nosso espírito, esses somos nós de verdade. E assim, qual é a prova de que eu não sou o que sinto, o que penso, o que quero? Eu não sou minhas vontades, eu não sou minhas emoções, eu não sou meus sentimentos, eu não sou meus pensamentos. Qual é a prova? Um dos argumentos científico é que você pode mensurar, avaliar teus sentimentos. Por exemplo, você pode aí agora avaliar se você está triste ou não. Entende? Você pode avaliar, mensurar se você está sentindo o desejo que está em você. Você pode avaliar, estudar, mensurar sobre o desejo que você está tendo, por exemplo, para executar, para realizar, para ir em busca amanhã. Você também pode perceber teus pensamentos. Você sabe o que você pensa, não sabe? Você sabe. Então, ora, você sabe avaliar, por exemplo, o que você está sentindo no corpo ou na psique, na alma. Ou seja, o sentimento de tristeza ou de cansaço físico ou uma dor qualquer em algum órgão do teu corpo. Você consegue mensurar, avaliar. Você consegue sair e apontar. Dizer, ó, tem esse sentimento, tem esse pensamento, tem esse querer. Ora, e quem é que está avaliando então? Quem é que está de fora avaliando o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Entendeu? É aí que existe, que é fácil entender que nós não somos sentimentos. Se nós fôssemos sentimentos, se nós fôssemos vontades, se nós fôssemos emoções, se nós fôssemos tato, paladar, audição, visão, olfato, nós não poderíamos avaliar essas coisas. Nós não poderíamos medir essas coisas, mensurar. Nós não podíamos dizer o tamanho delas. Nós não poderíamos ter qualquer juízo acerca delas. Você entende? Então, por isso, você não é o que pensa, você não é o que acha, você não é o que sente, você não é o que quer. Você é aquele que avalia isso. Então, quem é você? Só pode ser um espírito, porque é no teu espírito, pela intuição, que você está avaliando, pela consciência
que você está avaliando o que sente, o que é, o que quer. Você entendeu? É aí. Ora, agora, olha só que interessante. Você não consegue mensurar, avaliar tua intuição. Consegue? Não. Quantas vezes você tomou atitudes sem precisar de calcular, da tua psique, da tua mente? Quantas vezes? Muitas, né? Quantas vezes a gente mudou de rota porque percebeu algo? Percebeu como? Pela mente? Não. Pelos olhos? Não. Você não viu nada. Um dia um jovem chegou na igreja bem assustado e disse: pastor, fui assaltado. Disse: sério? Então, eu estava indo para casa, madrugada, e lá longe eu vi um rapaz. Aquele rapaz atravessou a rua e eu senti que ele ia me assaltar. Então, ele passou e na outra esquina ele me abordou e me assaltou. Mas, pastor, incrível, eu senti que ele ia me assaltar. Agora veja, ele não viu uma arma para o cérebro dele avaliar, né? E dizer, ó, tem uma arma, por isso ele vai te assaltar. Ele não conhecia o rapaz. Se ele conhecesse, né? Talvez ele tivesse informação, a sua mente tivesse informação sobre o rapaz, que seria um assaltante, um ladrão, alguma coisa assim. Mas ele não tinha essas informações. O que foi que fez com que ele sentiu? Opa! Existe uma coisa em nós que se chama intuição. E a intuição, ela não precisa de que a tua mente entre em ação, porque é do teu espírito. Você sabe. Você não precisa dos olhos físicos. Você não precisa da mente, você não precisa da tua alma nem do teu corpo. A intuição, né? Aquela coisa, tipo, queria fazer um negócio aí, mas... e aquela coisa que você, às vezes, dá um conselho para alguém. Alguém te conta uma situação e você sabe que ela não deve fazer aquilo. Ou você sabe, sente que ela deve fazer aquilo. Isso é intuição. Por exemplo, você às vezes passa por lugares que os teus pés sabem que não devem pisar ali. E eu estou falando no sentido físico mesmo, né? Não é questão espiritual, né? Estou falando questão física mesmo. Parece que você sabe exatamente aonde colocar o teu pé e não é ali. E aí você tira um pouco para esquerda, sem você estar olhando. E você livra-se de uma pedra, de tropeçar, de dar um tropicão ali, né? De você cair, pisar em algo. Você fez isso pela percepção. Você não estava olhando. Você não estava jogando informações matemáticas para o teu cérebro fazer conta. Então, se você consegue avaliar tuas emoções, teus sentimentos, tuas vontades, avaliar o que você está sentindo, é porque você não é sentimento, vontades e emoções. Você tem essas coisas. Você tem uma alma, mas ela não é você. Tá? Como você tem um corpo e você não é esse corpo vai ficar no pó da terra.
Você vai receber um novo corpo, diz a palavra. Então, olha que coisa interessante. Esse é você, tá? Essa capacidade que você tem de tomar decisões sem usar a mente, sem usar os cálculos, sem usar o conhecimento intelectual. Essa capacidade que você tem, tá? Outra coisa, o que é que tem no espírito? Comunhão. É no espírito que Deus vem habitar. Então olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, ele não está falando do corpo, ele está falando do espírito, tá? Então Deus vem habitar no nosso eu verdadeiro, o nosso espírito. E é ali, no espírito, que nós temos comunhão com Deus. E é ali, na comunhão, por causa da comunhão, é que nós ouvimos Deus falar, Deus nos orientar. Deus escreveu ali, revelou ali a sua lei. Então, é por isso que ninguém precisa nos ensinar o que é o certo e o errado. Por quê? Porque nós somos como Ele. E porque a lei dele, a vontade dele, está, a nossa comunhão tem acesso a ela. Nossa comunhão está dentro dela. E é por isso que quando nós somos salvos, o nosso espírito é liberto, sai da escuridão, do domínio do pecado, da obscuridade, quando nós recebemos Jesus, e Deus vem morar. É por isso que o reflexo disso se vê nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, nas nossas emoções e, consequentemente, no nosso corpo físico. Porque o corpo físico vai refletir tudo aquilo que a nossa alma passa para ele. Ok? Então, na comunhão, Deus tendo comunhão com o nosso espírito, morando nele, então a vontade dele, o desejo dele, os pensamentos dele estão conectados. Nós passamos a ser como ele, no espírito. É por isso que ele fala que nós fomos redimidos, nós fomos recriados, nós somos nova criação, onde? No espírito. E a terceira parte do nosso espírito se chama consciência. Por causa da comunhão, então a nossa consciência, ela enxerga, ela volta à vida quando nós recebemos a Jesus. Então nós passamos a ser conscientes do amor de Deus por nós, do propósito de Deus por nós, da existência de Deus. Vejam quantos eram ateus e quando se converteram, tiveram um impacto no espírito, abriu-se a mente espiritual deles e eles agora têm consciência, não, Deus existe.
E essa consciência de quem você é para Deus, em Deus. Por exemplo, isso que eu estou explicando para você, se eu não fosse salvo, se eu não tivesse sido salvo, se eu não tivesse recebido Jesus na minha vida, se o meu espírito não tivesse sido liberto, pois Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, jamais eu teria essa consciência de que eu sou espírito. Eu acharia que eu sou assim, eu sou o que sinto, eu sou o que penso, eu sou o que acontece comigo no mundo físico, eu sou esse aqui, né? E muitas pessoas, você conhece pessoas sem a consciência da existência de Deus, da comunhão, de quem é Ele, de um ser espiritual. Ela diz assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim, eu nunca vou mudar, porque eu sou assim, esse sou eu. E diz até para a esposa, né? Maltrata a esposa, ou, né, esposa maltrata o marido, e ele diz, poxa, você não deveria ser assim, minha esposa. E ela diz, você sabia que eu era assim, você casou comigo, agora me aguente, porque eu sou assim, e vou morrer assim, e nunca vou ser diferente, porque essa sou eu. Ou o marido fala para a mulher, né? Pau que nasce torto, é da madeira, eu sou realmente assim, e não vou mudar isso e aquilo, porque o que é isso? Não tem consciência de quem é. Acha que é uma alma dentro de um corpo que vive por aí, que vai morrer, né? E que o corpo... Não, daí não acredita, né? Só acredita que vai pro cemitério depois, nem acredita que tem uma alma às vezes, né? Eu digo, não, a natureza me fez assim, nasci assim e pronto. Então, deu para você entender? O que eu queria deixar hoje bem claro é o seguinte: você não é o que sente, você não é o que você pensa, você não é o que você quer, tuas vontades, teus desejos, tuas emoções, teus sentimentos, teus pensamentos, você não é. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque, para você entender algo, pensa comigo, ora, se eu não sou o que penso, se eu não sou esses pensamentos, se eu não sou esses sentimentos, se eu não sou essas vontades, então eu posso ser diferente. É isso mesmo. Você pode ser exatamente como Deus é. E quem é Deus? Para nós, Deus e Jesus, o ser criador, o designer, né? Inteligente, que criou todas essas coisas e nos criou. Esse e Jesus são a mesma pessoa. João 8,31, né? Eu creio. 10,31, né? Diz assim, corrija aí, Ismael. Eu e o Pai somos um. Então, eu posso ser igual a Deus. Sim. Peraí. Antigamente nós não sabíamos quem era Deus. Mas aí, o próprio Deus se fez carne, alma, entrou num corpo humano e viveu entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Filho, do unigênito
do Pai. Jesus veio nos revelar quem é Deus. Paulo vai dizer que Jesus é a verdadeira revelação do Pai, de Deus. Então, como eu posso conhecer Deus? Olhando para Jesus. Jesus veio mostrar quem era Deus. E como Deus se revelou. João 10:30, isso aí. Como Jesus revelou que Deus era. Primeiro, não era um Deus. Ele revelou que Deus é um Pai. E aí, em toda a sua vida, durante os 33 anos de Jesus, quando ele se manifestou como Deus, como Filho de Deus, ele nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou Deus de Pai. E quando ele falava para os discípulos acerca de Deus, ele não dizia o Deus de vocês. Não, nunca. Observa lá no Novo Testamento. Ele dizia assim, o vosso Pai que está nos céus. E ele dizia, aquilo que eu falo para vocês é tudo que eu ouvi do meu Pai. E aí, ele também revela que Deus, no encontro lá no poço com a mulher samaritana, ele diz assim, Deus é Espírito, tá? Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, mas ele revela ali então quem é Deus. O Espírito, Pai, claro, único Criador de todas as coisas, único que existe, tem poder, único. Já falamos lá na guerra espiritual, né? Que não dá para ficar aí colocando Jesus, né, e Deus e o diabo aí se degradando, porque não é assim não. O diabo faz a vontade de Deus. Está submisso a Deus. Se Deus não quiser que ele se mova, ele não se move. Então, Jesus veio e nos mostrou que esse ser que criou tudo é um espírito e é um Pai que quer que sejamos governados, dirigidos na nossa vida aqui por seu Espírito. E aí, se somos governados no nosso espírito pelo Espírito de Jesus, então o que passa para nossa alma são os desejos de Jesus, as vontades de Jesus, a consciência de Jesus, a vida de Jesus. Ele disse, eu sou a vida dos homens. Então, se você parar, mandar parar os teus pensamentos, mandar parar as tuas vontades, mandar aquietar-se os teus sentimentos e deixar que os sentimentos, os pensamentos, as vontades de Jesus é que tomem o governo da tua mente, que a tua mente só receba os pensamentos que vêm dele, se as tuas emoções só fluam
nas tuas emoções só fluam as emoções dele, os sentimentos dele e a vontade dele, então você está vivendo a vida de Jesus. E, consequentemente, você terá uma vida igual à vida de Jesus. Está escrito: assim como ele é no céu, nós somos aqui na terra. Opa, agora está correto. Assim como ele é nos céus, nós somos aqui na terra. Então, quando Jesus veio nos conectar de volta com Deus, ele veio pegar o nosso espírito que estava separado e colocar em comunhão, em contato novamente com o espírito dele para que nós pudéssemos viver a vida dele aqui na terra. Então, pelo Espírito de Jesus, morando em nosso espírito, flui pensamentos, vontades, emoções de Jesus no nosso psique, na nossa alma, e, consequentemente, o nosso corpo recebe o impacto dessa comunhão lá no nosso espírito com o Espírito de Jesus, e nós nos misturamos, passamos a ser como ele. Por isso Paulo disse assim: a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, através da minha alma, através dos meus pensamentos, através das minhas vontades, através dos meus sentimentos, através das minhas emoções, e, consequentemente, flui. O meu corpo recebe o impacto disso. Então, Paulo diz, ou o Novo Testamento diz, que o propósito, o plano original e o fim é que nós sejamos iguais a Jesus. Onde? No nosso espírito. E o nosso espírito governando nossa psique, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções. E aí seremos semelhante a ele. Sentiremos o que ele sentiu, o que ele sente. Nós vamos querer o que ele quer. E nós vamos pensar como ele pensa. E então poderemos ser suas testemunhas. Foi por isso que ele disse assim: olha, vocês farão obras ainda maiores do que a que eu fiz. É por isso que você vê em homens e mulheres guiadas pelo Espírito de Deus, elas curando, elas sentindo no coração, de às vezes vender tudo que tem e aplicar numa família, aplicar numa causa que vai restaurar vidas. É por isso que nós temos histórias em todos os séculos que vivemos até hoje, de homens, mulheres, que ressuscitaram pessoas. Só quem pode ressuscitar? Só Jesus tem esse poder. E por que nós podemos ressuscitar pessoas, curar pessoas, abençoar pessoas, amar os inimigos, perdoar os inimigos, orar pelos inimigos? Por que podemos fazer isso? Porque Jesus está no nosso espírito. E então, pelo nosso espírito, ele faz com que a vida dele flua
nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas vontades, e o nosso corpo recebe o impacto disso, como o corpo de Jesus recebia, como a alma de Jesus recebia. E aí está a cura para a depressão, aí está a cura para os traumas, aí está a cura para a tua baixa autoestima, você que acha que você não é ninguém. Eu nem gosto de viver no meio das pessoas porque sou ninguém. Aí está a cura até para o teu físico. Você que diz assim, eu tô aí, o médico falou que eu estou fuzilado mesmo. É assim mesmo, medicina não tem cura para isso. Opa! É aí o segredo. O segredo é entender quem é você. Quem sou eu? Eu e Deus somos, eu sou a sombra de Deus. Eu carrego o DNA de Deus, porque quando Ele soprou do seu espírito, o nosso espírito veio completo, na luz, veio com Jesus habitando, gente, entendeu? O espírito do homem foi feito com Jesus habitando nele e governando. Quando o homem deixou o pecado entrar, então nós nos separamos de Jesus. Não tinha mais contato. Aí Jesus veio tomar o lugar que era dele. E ele novamente, porque a palavra resgate, salvação, é redenção. Olha só que forte isso. Essa palavra aí de Cristo nos resgatou, nos regenerou, nos tirou das trevas, nos resgatou, nos salvou, é o mesmo que tomar de volta o que era dele. Ele já habitou em nosso espírito já. Nós viemos prontos. Nós viemos com a nossa alma, nosso corpo veio com um espírito, com Cristo habitando nele. Adão tinha Cristo habitando nele. Por isso, ele se olhava e não se envergonhava dele, não via que estava nu. Quando Cristo saiu do seu espírito, quando desconectou, então ele olhou para ele e enxergou ele, não era mais Cristo, né? Cristo vivia em Adão. Tanto é que a Bíblia diz assim, Jesus é o segundo Adão. E isso é impressionante, maravilhoso e libertador. Então, gente, é assim, não adianta você bater por aí, não adianta achar que você vai encontrar a cura, a felicidade plena em outra coisa. Você só será pleno, você só é pleno quando Cristo toma o teu lugar e vive a tua vida, porque Ele sim é pleno. Então você só será quando Ele habitar. Se você não tem Jesus habitando em você, faz uma oração hoje. Diga a Jesus, eu reconheço que tenho estado separado de Ti. Eu tenho governado a minha mente, as minhas emoções, as minhas vontades, tenho feito o que eu quero. Eu tenho pensado, eu tenho deixado os pensamentos
porque até hoje eu entendia que eu era esse. Mas eu te peço perdão pelo meu afastamento de ti, e te peço que o Senhor habita em mim. Eu reconheço que tu és o meu dono, o meu Senhor, o meu papai. Quero que me perdoes. Eu quero viver a tua vida, fazer a tua vontade, realizar o teu querer, pensar os teus pensamentos. E eu rejeito aquilo que vem de mim. Eu rejeito a minha natureza humana, pecadora. Eu rejeito a minha natureza pecaminosa que me afasta de ti. E eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Faça isso hoje. E continue aprendendo, porque na próxima nós vamos conversar mais sobre esse tema. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que eu tenha sido claro. Se não fui, dá uma olhada de volta aí, busca os textos bíblicos. Há muitos aqui, né, que o Ismael está colocando. Você acha outros. Tudo isso que eu te falei tem versículo por trás, tá bom? Leia Gênesis, estude, conheça a Jesus, veja o Novo Testamento, quem foi Jesus, sua obra, o que ele fez. E você conhecendo a Jesus, você vai conhecer Deus. Conhecendo a Deus, a Jesus, você vai se conhecer. Amém? Deus abençoe. Obrigado por aqueles que estão aí. Não esqueça de dar o joinha. Hoje, Patrícia apareceu, viu, Paty? Tem que seguir lá, gente. Senão, tem que ser seguidor aí da página, senão a gente não consegue ver teu comentário aqui, tá bom? Felipe tá aí. Ismael está aí ajudando a gente, como sempre. A minha amada Elizabeth, como sempre, a sogrinha. Márcia, Deus abençoe. Alzira novamente conosco aí. Deus abençoe vocês, Ana Maria, Edneia, Cardoso, todo mundo aí. Compartilha aí, dá o joinha, não esquece de dar o joinha, tá bom? Para o próprio Facebook também mandar para outros contatos dele aí, né, para outras pessoas. Manda aí nos teus contatos do WhatsApp e vamos prosseguir. Voltamos próxima falando ainda de alma, de corpo, de espírito, que vai clareando a nossa mente, nós vamos conseguindo viver o verdadeiro propósito de Deus. Deus abençoe. Abraço no coração de todos.